Então, Duce significa líder em italiano e também pode derivar da palavra latina que leva a ser duque, é um nobre importante. E assim era o Duce, no caso, o título dado para Benito Mussolini. Muito bem. Gente, ele queria trazer a Itália de volta à glória do Império Romano. Então, ele vai ter o apoio de grandes empresários que tinham medo do comunismo, como eu já disse. Ele vai ter apoio também dos desempregados que querem um emprego. Ele vai ter apoio, inclusive, de ex-combatentes e até de marginais. Pessoas que estavam, assim, à margem da sociedade e valentões, eles vão estar do lado de Mussolini também. O movimento fascista que ele criou acabou virando um partido. 2 anos depois, 1921, já era Partido Fascista Italiano, gente. E logo já tinha 300 mil pessoas participando desse partido. E em 1922, aconteceu no país uma greve promovida pelos socialistas. E o governante do país era o rei. Naquela época a Itália tinha rei. Era o rei Vítor Emanuel. E como o governo não estava tomando uma atitude muito forte em relação a essa grande greve, ele mandou recado para o governo e disse, ó, a questão é a seguinte, se o governo não tem condição de resolver esse problema da greve no país, a gente tem, o nosso partido fascista tem, nós podemos resolver. Veja bem, desafiando o governo, mas tudo ficou por isso. Acontece que, ainda em 1922, ele vai fazer o que ele realmente queria, tomar o poder. Então ele junta todos os grandes, todos os ex-combatentes, os marginais e aquelas pessoas que estão do lado dele e todos vestem camisas negras, eles são chamados de camisas negras porque a cor da roupa dele era preta e eles vão fazer uma grande marcha sobre Roma para tomar conta do governo. E aí eles vão armados tal, e fazem aquela grande marcha sobre Roma. Bem, o que ia acontecer? Ele ia tomar o poder das mãos do rei, do Vítor Emanuel. Acontece que o rei, com medo de perder o poder, ele usou um ditado que é bem popular, não tem nada de Bíblia. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. E olha o que ele fez. O rei ficou lá na porta do palácio esperando Mussolini. E quando chegou, Mussolini disse, ó, o negócio é o seguinte, você é convidado, vem ser o primeiro-ministro no meu governo. Morrendo de medo, colocou o Benito Mussolini como primeiro-ministro. Primeiro-ministro é o chefe de governo, é o que toma as principais decisões. O rei, ele é o chefe de Estado. E o primeiro-ministro é que mais age. E ele rapidamente, então, não precisaram disparar as armas, nada. Ele se torna o primeiro-ministro ali. Com o passar do tempo, o rei vai morrer e ele vai se tornar o grande líder da Itália, certo? No poder, ele agia pela frente como se ele fosse muito correto, muito certinho. Por trás, ele mandava matar os inimigos, mandava fazer fraude nas eleições e assim por diante. Eleições para quê? As eleições para os deputados e tal, do parlamento. E inclusive teve um deputado que percebeu as fraudes, ele era comunista, mas ele era deputado do Partido Comunista. E ele denunciou no parlamento. Ele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com o homem. Então era assim que o Mussolini agia, né? Bem valentão por trás. Ele também começou a fechar os jornais, porque o jornal pode criticar ele, né? Mandou prender uma porção de jornalistas e criou inclusive uma polícia secreta, a OVRA. Essa polícia secreta era só para ver quem estava falando alguma coisa contra ele, alguma coisa contra o governo fascista dele. E eles então prendiam, perseguiam, prendiam e até matavam as pessoas que eram contra o fascismo. Então veja bem aonde que isso chegou. Isso tudo antes da guerra, dentro do próprio país Itália. Agora, ele também fez uma aliança importante. Você sabe que a Igreja Católica, sua sede sempre foi em Roma, né? Então, quando a Itália definiu suas fronteiras, aí, no final do século XIX, ela definiu as fronteiras, mas ela fez com que a igreja perdesse muitas terras. A igreja tinha muitas terras na Itália e perdeu. E aí estava sempre essa questão em aberto. Então, Mussolini, tão maravilhoso que ele é, foi lá conversar com o Papa Pio XI, e estabeleceu um acordo
acordo com o Papa. Muito bonitinho o acordo, porque esse acordo, em 1929, ele fez isso. Esse acordo, chamado Tratado de Latrão, definia o Vaticano. Ó, essa região ali em Roma vai se chamar Vaticano, vai ser um país à parte governado pelo Papa. Então foi ali que foi criado. É um dos menores países do mundo, né? 0,5 quilômetros quadrados. Ele é bem pequeno. Tem só as igrejas ali, os prédios religiosos onde eles moram também e tal. A Praça de São Pedro, que é grande. Então, mas ele estabeleceu o Vaticano. Com isso, fez com que a Igreja Católica se aquietasse. Ele não criou problema com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, estando ali, poderia criar problema para ele. Como ele foi amiguinho da Igreja Católica, não, a Igreja Católica não vai criar problema para ele, entende? Ele era esperto também, mau caráter. E outra coisa que ele fez, ele começou a mexer na economia, interveio na economia para ajudar os grandes empresários a não terem mais recessão econômica, ajudar as grandes empresas, ajudar os grandes bancos, para eles se fortalecerem. Então, isso aconteceu na Itália. Foi o fascismo na Itália com Benito Mussolini. A gente vai estudar mais quando estudar a Segunda Guerra Mundial sobre ele. Agora, o fascismo também aconteceu em outros países. Eu não quero falar agora do nazismo, que eu quero deixar a aula que vem só para nazismo. Então, agora a gente pula para a página 12 do texto, a gente vai falar do fascismo na Espanha. Na Espanha também teve fascismo, gente. Na Espanha não foi diferente. A história é praticamente a mesma. A Grande Depressão, recesso, desemprego, a insatisfação da população vai fazer com que eles estivessem por aqui e os governantes não conseguiam resolver. Na época ela tinha rei, eles proclamaram a República para ver se melhorava. A República, então, fez com que caísse a monarquia e a República ela tinha um viés bem de esquerda. Essa república começou a fazer reforma agrária, tira a terra dos grandes proprietários, divide para as outras pessoas, e fez uma reforma no militar, e começou a mexer em várias coisas que deixou a classe média e a classe alta com medo. Daqui a pouco a gente vai virar tudo em comunismo, vamos perder tudo que a gente tem. Então eles começaram a apoiar o partido fascista da Espanha, que lá ele tinha um outro nome, se chamava Falange, e era liderado por um militar, chamado General Francisco Franco. Francisco Franco também era o ídolo deles lá, ele promovia o culto a ele mesmo, também criou um título para ele, chamado Caudilho, era o líder da nação. E acontece que esse partido fascista e os socialistas vão estar em oposição. Os socialistas se juntaram todos e criaram um partido chamado Frente Popular. Em 1936 teve eleições na Espanha e a Frente Popular ganhou. O que acontece? A Falange, que é fascista do Francisco Franco, reagiu com armas e começou uma guerra civil sangrenta de 1936 até 1939. Foram 3 anos de guerra sangrenta. A Falange, que é fascista, ganhou apoio de Hitler e de Mussolini, que mandaram armas, mandaram soldados, inclusive os aviões. Hitler mandou aviões para testar, antes da Segunda Guerra, mandou os aviões para testar ali. E os aviões destruíram, né, com as bombas, destruíram cidades. Tem uma cidade que tem um quadro até que Pablo Picasso pintou, Guernica. Destruiu a cidade, acabou com a cidade. E os civis inocentes morrendo numa guerra terrível, uma guerra pelo poder. Essa guerra só vai terminar no ano que começa a Segunda Guerra Mundial, gente. Essa guerra civil, então, morreram 750 mil pessoas, tá? No final das contas, quem ganhou? General Francisco Franco da Falange, que era fascista. E aí ele fica no poder com uma ditadura até a morte dele. Gente, ele vai ficar no poder de 1939, ali, quando acabou a Guerra Civil, até 1976. Ditadura fascista na Espanha, tá? Hoje a Espanha tem rei de novo, você sabe, né? E rainha também, rainha com um nome bem bonito, você sabe qual é. Muito bem. Gente, o fascismo também aconteceu lá em Portugal.
Em Portugal, o fascismo ganhou o nome de salazarismo, por causa do líder. O líder era um professor de economia, o nome dele era Antônio de Oliveira Salazar. Ele também tomou o poder, tudo da mesma história. De 1936 ficou até 1974, até a sua morte no poder. E no Brasil, também tivemos um movimento fascista, gente. A gente vai estudar um pouquinho mais quando estudar o governo de Getúlio Vargas. Nós tivemos a Ação Integralista Brasileira, que era um movimento fascista aqui do Brasil, liderado por um jornalista e escritor, Plínio Salgado, tá? Com todas essas ideias fascistas, com tudo que isso tem. Os fascistas gostavam de fazer desfiles, de ter bandeiras com seus símbolos nacionais, exaltar o que é nacional, teve tudo isso aqui no Brasil também, tá? Mas então, hoje estudamos o fascismo. Fascismo aonde? Na Itália, na Espanha, Portugal e no Brasil, tá? Dando mais enfoque, claro, na Itália. Uma boa semana a vocês.